A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, resolveu bater um papo reto com os brasileiros sobre questões financeiras do nosso dia a dia que não são fáceis de explicar. Na nova campanha, assuntos como cartão de crédito, juros e muitos outros foram traduzidos pelo time da IDTBWA para ajudar na nossa educação financeira, mudando assim o nosso comportamento e a nossa forma de lidar com o dinheiro, que vamos combinar não é fácil, né, gente? E quem comanda essa história é ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Bial, que também bateu um papo reto com a gente. Todo domingo, nos próximos 2 meses, você tem aqui no Intervalo do Fantástico um papo reto. Comigo e com a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Aqui você vai receber dicas importantes para cuidar melhor do seu dinheiro e não assumir dívidas que não pode pagar, num país onde os juros caíram, mas ainda estão altos. A Febraban é uma associação dos bancos que operam no Brasil, já tem mais de 50 anos, e trabalha para promover um sistema financeiro que seja ético, que seja eficiente e que ajude o desenvolvimento econômico do Brasil. Nós já viemos há muito tempo tentando fazer ações na área de educação financeira. Na verdade, desde 2010, nós criamos uma plataforma na internet, Meu Bolso em Dia, já teve 15 milhões de acessos únicos, mas nós achamos que tínhamos que alcançar um público maior e não apenas aqueles que entrassem na nossa plataforma. Chegou um momento que nós começamos a perceber que parte da mensagem que a gente transmitia ao grande público não era bem compreendida. Daí nós começamos a pensar de mudar isso, né? Nós teríamos que continuar falando com formadores de opinião, falando com a grande mídia especializada, mas teríamos que chegar junto ao nosso cliente. Então surgiu essa ideia de fazer essa campanha, trazendo alguns aspectos de educação financeira para a população brasileira em números maiores. Tudo começou com a coisa das pesquisas, né, nas redes sociais, porque a gente queria saber quais eram as dúvidas reais do público. A Febraban, até então, ela não falava com a sociedade, né? Esse é um papel dos bancos, e aqui a gente tem essa diferença de chegar agora para tentar conversar com a população de um tema muito delicado. Começou com a proposta de falar com o povo brasileiro sobre dinheiro, como ele pode administrar o seu dinheiro, como ele pode olhar para o endividamento, entendendo que às vezes esse endividamento é um caminho para o sonho, uma vez pago, uma vez o endividamento pode ser um caminho para um desespero se ele não pagar. Então nós começamos a trabalhar a linguagem juntos. E chegamos numa linguagem de um programete, chegamos na persona do Bial, no Dudu, que é uma pessoa importante. Então, como ter uma pessoa que conduza de maneira que dê credibilidade, que é o Bial, que é essa pessoa que fala perto do povo brasileiro e que tem esse jeito fácil de se comunicar e que o brasileiro compreende. São 44 milhões de pessoas que assistem o Fantástico todo domingo, então é um número 3 vezes maior, por exemplo, do que os que já tinham se registrado ou usado a nossa plataforma de educação financeira, né? E o Bial é um apresentador que goza de uma grande aceitação e credibilidade pela população, por isso ele foi escolhido. Quando você recebeu o briefing, como que você pensou numa estratégia que seria interessante para traduzir um assunto que é tão delicado como finanças para o grande público? É delicado quando você quer... Se você complicar, se você for à origem, à essência do que realmente interessa, é muito próximo da vida das pessoas, do interesse das pessoas. É o dia a dia, é o dinheiro da padaria, da gasolina, é pensar daquele jeito, como é que eu guardo dinheiro, não perdendo nenhum centavo à toa. Educação financeira não é uma coisa, por exemplo, eu na minha geração não tive. Então, é uma coisa que ao longo da vida, à medida que a gente vai tendo o próprio salário, ter que pagar as próprias contas, que a gente vai... Mas é uma coisa da cultura brasileira mesmo que falta. Verdade. A gente, historicamente, não tem essa tradição, esse costume da educação financeira. Lida com o dinheiro como se dinheiro fosse uma coisa feia. Não, dinheiro é legal, fazer dinheiro é bom, guardar dinheiro é melhor ainda, porque aí a gente pode fazer planos, pensar a longo prazo e, a longo prazo, tentar ser feliz.
decidimos os principais temas que deveriam ser tratados, que são temas que muitas vezes as pessoas se complicam com eles, como, por exemplo, o uso do cartão de crédito, o uso do cheque especial, o endividamento excessivo. E aí, com base nesses temas, resolvemos apresentar algumas dicas para as pessoas evitarem cair nesse tipo de problema. Fizemos o roteiro. O roteiro vai para a Febraban mexe um pouco, manda para o Dudu, que é o técnico, ele põe o jeito dele falar. Manda para o Bial, que coloca o jeito como ele vai falar. Juntamos tudo isso, devolvemos para a Febraban e aí ela consolida aquilo tudo junto com a agência. Cada storyboard, cada animatic ou um simples roteiro, ele também passava em pesquisa, né? Então, antes de produzir um episódio, tinha grupos ali e grupos ao redor do Brasil. Então, testava-se o episódio ia para o ar. A gente tinha uma pós-pesquisa também para saber o que foi. A gente ia gravando, ouvindo o público nas redes sociais, rodando pesquisa, melhorando o próximo episódio. Chegou num ponto que a gente falou assim, agora quem aprova o filme é a pesquisa. A gente criou a história e aí o povo realmente conduziu o filme. É um papo sem rodeios, sem mimimi nem conversa fiada. O Papo Reto está começando. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. Hoje você vai saber mais sobre os bancos brasileiros. Então, a cada episódio que você tem na TV, você tem também outros complementos, né? No digital, você quer se aprofundar mais sobre o tema de como poupar, de como investir. Depois, todos os outros personagens que a gente foi envolvendo, né? Do programa de reality show, a Luísa Helena aí do Magazine, o Zeca Pagodinho, né? Então, todas essas personalidades que tinham mais afinidade com cada um dos temas, olhando para a população e testando, né? Quem que se encaixa melhor nesse papel. E para falar disso, eu chamei uma pessoa que é um mestre em falar a língua do povo. Fala, Zeca! Ei, Bial! E aí, vamos nessa? Vamos aonde? Motorista, toca pro Recife. É uma campanha, uma construção de longo prazo que vai ajudar aí a população a lidar melhor com o seu dinheiro e também poder fazer com que as pessoas tenham uma relação mais saudável com os seus bancos. Ninguém vive sem banco, mas a gente pode viver melhor, uma relação mais adulta, mais justa e equilibrada com os bancos. A mensagem que a gente quis passar para a população em geral foi de que cada uma das pessoas que estivesse assistindo aquele programa, independente do nível social, independente do nível de renda, tem capacidade e tem condições de gerenciar o seu próprio dinheiro. E quando eu falo gerenciar, é cuidar mesmo, fazer as contas e tomar aquelas decisões conscientes, que no final da linha, a cada dia, à noite, daqui a um mês, você é o resultado das decisões que você toma. Quando a gente começou o projeto, obviamente, né, ninguém chegava. Agora, quando as pessoas vêm, nossa, eu tô vendo o programa, isso é muito espontâneo, tá me ajudando. Eu consegui colocar minha família e os meus filhos para discutir que economias a gente pode fazer no dia a dia. Então, é muito gratificante também tá vendo o retorno do público na rua, nas redes sociais, com os bancos, né? Os bancos também estão interagindo muito nessa campanha toda. A gente espera continuar isso no próximo ano, né? Nesse sentido, para que a nossa população, nossos clientes lidem cada vez melhor com sua vida financeira e sejam mais felizes. Exato, exato. E olha, se você perdeu algum episódio que passou no intervalo do Fantástico, é super fácil, tá tudo no site da Febraban. Então vai lá ver, ó, vai te ajudar muito a cuidar do seu dinheiro, vai por mim. Cuide bem do seu dinheiro, boa noite. Tchau. Me enrolei com cartão de crédito, e agora? Se você também perde o sono com o cartão, veja esse recado do Dudu. A dica do cartão de crédito é o seguinte, entender que ele não cria dinheiro, você vai ter que pagar depois. Então, use-o até o ponto em que você pode pagar toda a fatura no mês seguinte. E, inclusive, nós fizemos um papo reto inteirinho sobre esse tema, com dicas para você, que você pode acessar nesse link aqui, ó.